Nascido na Virgínia, John Carter se viu como oficial do exército confederado na Guerra Civil. Ele é um herói honrado e corajoso, mas a devastação causada pela guerra o deixou destruído, decepcionado e pessoalmente derrotado. Depois de ser perseguido por um grupo de índios apaches, ele acaba se escondendo em uma caverna e acaba sendo acidentalmente transportado para Marte, que é chamado pelos seus habitantes de Barsoom. Lá ele começa a perceber que sua força e suas habilidades para saltar são enormemente ampliadas, graças à diferença gravitacional de Marte em relação à Terra. Relutantemente, Carter dá início a uma jornada para redescobrir a sua humanidade e, ao mesmo tempo, salvar seu novo mundo recém-descoberto. Nesse vídeo vou falar alguns fatos sobre o processo de desenvolvimento e a produção do filme John Carter Entre Dois Mundos, lançado em 2012. Então já deixa teu like aqui no vídeo e também já se inscreva aqui no canal, porque isso vai me ajudar muito. John Carter Entre Dois Mundos é baseado no livro Uma Princesa de Marte, de 1912, do escritor norte-americano nascido em 1875 em Chicago, Edgar Rice Burroughs, que é mais conhecido por ter escrito e criado Tarzan. Até hoje uma das criações de ficção científica mais bem-sucedidas e famosas de todos os tempos. Estes são meus domínios, e eu protejo aqueles que aqui vivem, pois eu sou Tarzan, o rei das selvas. Tarzan. A direção do filme ficou nas mãos de Andrew Stanton, que além de diretor é um animador, roteirista e também dublador. Um de seus principais trabalhos aconteceu no período de 2002 a 2003, na criação de Procurando Nemo da Pixar, na qual ele dirigiu e escreveu, e venceu o Oscar de Melhor Animação em 2004 e em 2008 com Wall-E. Ele também escreveu e dirigiu Procurando Dory de 2016. Em 1931, o diretor de animação Bob Campbell, que na época trabalhava para a Warner Bros. Em Os Looney Tunes, se aproximou do escritor Edgar Rice Burroughs com a ideia de produzir um longa-metragem de animação baseado em Uma Princesa de Marte. O escritor ficou animado com a possibilidade, uma vez que com os recursos da época não seria possível produzir um filme em live action satisfatório. Em 1935, Campbell trabalhou ao lado do filho do escritor, o ilustrador John Coleman Burroughs. Campbell usou a técnica de desenhos à mão e rotoscopia e, em 1936, apresentou um teste para a MGM. O teste foi exibido em cidades pequenas, porém a reação não foi positiva e o projeto não foi aprovado. Um dos motivos apontado era a estranheza de uma história de um terráqueo em Marte. O estúdio chegou a sugerir uma animação baseada em Tarzan, proposta essa que não foi aprovada por Campbell. Curiosamente, no mesmo ano, a Universal Studios lançou um seriado baseado na tira de jornal Flash Gordon, cuja história guarda grandes semelhanças com John Carter. Para Campbell, o projeto não foi aprovado por ser mais adulto que Flash Gordon. O teste de animação foi considerado perdido, isso até a década de 1970, quando o neto de Edgar o encontrou guardados nos arquivos da Rice Burroughs Inc., uma empresa fundada pelo próprio autor em 1923, que atualmente está sediada em Tarzana, na Califórnia. A empresa detém os direitos sobre as obras literárias de Edgar, que ainda são protegidas por direitos autorais. A empresa permanece na propriedade da família Burroughs e administra e licencia as obras e personagens do escritor na maior parte do mundo. Se tivesse sido produzido na época, o filme animado de Uma Princesa de Marte antecederia Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, que foi lançado em 1937, sendo esse considerado o primeiro filme animado de longa-metragem dos Estados Unidos. Durante a década de 1950, o diretor de efeitos especiais em stop motion, Ryan Harryhausen, se interessou em adaptar a série de Barsoom para os cinemas. Porém, nenhuma negociação aconteceu até a década de 1980, quando os produtores Mario Kassar e Andrew G. Wagner compraram os direitos para o Walt Disney. Ambos tinham a ideia de criar um concorrente tanto para Star Wars quanto para Conan o Bárbaro. Foram contratados então Ted Elliott e Terry Rossio para escrever o roteiro, enquanto John McTiernan foi contratado para a direção e Tom Cruise como John Carter. Mas o projeto infelizmente foi cancelado, porque John McTiernan percebeu que os efeitos visuais ainda não estavam avançados o suficiente
para recriar o planeta Marte segundo a visão do autor Burroughs. Os direitos de adaptação continuou com a Disney. O produtor Jeffrey Katzenberg foi um forte defensor de filmar a história. Porém, os direitos acabaram sendo devolvidos para a Edgar Rice Burroughs Inc. No início dos anos 2000, a Paramount Pictures comprou os direitos de adaptação, competindo assim por sua vez com a Columbia Pictures. Logo após a compra, a Paramount e o produtor James Jackson contrataram Mark Poroshevich para escrever o roteiro. E em 2003, depois que ele havia proposto o roteiro, Robert Rodrigues assinou o contrato para dirigir o filme. O início das filmagens foi previsto para 2005, com Robert Rodrigues disposto a usar os aparelhos digitais que ele usou em Sin City. O Rodrigues pretendia contratar Frank Frazetta como designer do filme, o popular ilustrador de fantasias que já havia trabalhado com os personagens de Burroughs. No entanto, após alguma controvérsia, Robert Rodrigues decidiu abandonar a Associação de Diretores da América. Então a Paramount optou por contratar outro diretor da associação. O diretor então escolhido foi Cary Conran, que contratou Aaron Kruger para reescrever o script. Conran posteriormente abandonou o projeto por motivos desconhecidos e foi substituído por Jon Favreau em outubro de 2005. Favreau e o roteirista Mark Fergus queriam que o roteiro fosse fiel ao romance. O primeiro filme era uma adaptação dos 3 primeiros romances. No entanto, o interesse de Favreau para o projeto não era tão forte. E em agosto de 2006, a Paramount optou por não renovar os direitos do filme, preferindo se concentrar em Star Trek. Favreau e Fergus então começaram a trabalhar em Homem de Ferro. Em 2009 foi lançado um filme diretamente em vídeo intitulado Princess of Mars, com os atores Antônio Sabato Jr. no papel de John Carter e Trace Lords como Dejan Torres. Em janeiro de 2007, a Disney comprou de volta os direitos de adaptação do filme, e em 2008 Andrew Stanton e Mark Andrews completaram o primeiro esboço para o primeiro filme que seria uma trilogia. Em abril de 2009, o escritor Michael Chabon foi contratado para editar parte do script, uma vez que era a primeira experiência de Stanton com um filme em live action. As filmagens começaram no Reino Unido em 4 de janeiro de 2010, e assim a maior parte das cenas em estúdios foram filmadas em Shepperton, em Londres, e nos estúdios Lockgroys, em Shelburne, ao longo de um período de 4 meses. E, posteriormente, as filmagens foram realizadas por mais 12 semanas em Utah, com locações em Moab, Lake Powell, nas planícies Salinas Delta, em Hanksville e Bridgewater. Durante a produção, um linguista foi contratado para criar todo um idioma Tark-Maciano, usando apenas algumas palavras mencionadas no livro de Edgar Rice Burroughs. John Carter Entre Dois Mundos foi uma das maiores apostas comerciais da Disney para o ano de 2012. Apesar do orçamento extraordinário de 250 milhões, nos quais não estão incluídos gastos com publicidade, o filme não teve a recepção esperada pelos produtores, tendo arrecadado somente 284 milhões,1, causando assim um enorme prejuízo aos estúdios. Tanto que Rich Ross, presidente da Disney na época, foi obrigado a pedir demissão do seu cargo. Antes do lançamento do filme, os produtores informaram que John Carter seria o primeiro filme de uma trilogia. Os produtores Jim Morrissey e Lindsay Collins já estavam trabalhando em uma sequência com base no segundo romance do autor, Os Deuses de Marte. No entanto, com o mau desempenho das bilheterias do primeiro filme, foi adiada a produção de uma possível continuação. E em 20 de outubro de 2014 foi confirmado que a Disney havia devolvido os direitos de adaptação para produzir um novo filme para Edgar Rice Burroughs Inc., cancelando assim completamente uma possível continuação de John Carter. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse filme? Deixa ela aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, muito obrigado e até a próxima.